Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos reunidos diante da santa e bendita Palavra de Deus, cada um em seu lar, prestando mais o culto ao Senhor, e hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos que são sobre os Salmos de Romagens. Iremos estudar então o 14º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 133. Mas antes de fazer a leitura do Salmo 133 e a exposição do mesmo, eu queria aqui, junto com meus queridos irmãos, os quais sempre estão me acompanhando na exposição destes Salmos de Romagens, eu queria relembrar com vocês o que vimos ali na semana passada. Eu sempre faço isso quando começo minhas exposições. Eu sempre gosto de relembrar o que vimos, na semana passada, pois assim sempre estamos nos atualizando diante da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, se você já estiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela no Salmo 132 e iremos fazer agora uma breve revisão da segunda parte deste Salmo 132. Que vai ali do verso 11 até o verso 18. Em primeiro lugar, na semana passada, vimos ali do verso 11 e o verso 12, o salmista relembrar ao Senhor a promessa que ele havia feito a Davi no passado, onde naquela ocasião o Senhor havia prometido ao rei Davi um descendente que sentaria no seu trono, o qual viria da sua linhagem. E vimos ali naquela ocasião, na semana passada, que tudo isto que o Senhor prometeu a Davi teve seu cumprimento de fato com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele foi o rebento da raiz ali que veio de Davi. Em segundo lugar, dos versos 13 até o verso 14, vimos ali que o salmista ele vai relembrar ao Senhor também que o Senhor havia prometido ali no passado habitar no meio do seu povo. Se você perceber aqui no verso 13, diz o seguinte, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. No verso 14 diz, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Então, logo após que o salmista relembra ao Senhor a promessa que ele havia feito a Davi de um descendente que se apontava para Cristo, no verso 13 e 14, o salmista continua ali relembrando ao Senhor e agora ele diz que o Senhor havia dito no passado que iria habitar no meio do seu povo. E naquela ocasião também estudamos e vimos ali que tudo isso se aplica ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo hoje habita no meio de nós. A terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, hoje habita dentro dos crentes. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, na semana passada, vimos ali agora, do verso 15 até o verso 18, que o Senhor, ele promete ali abençoar o seu povo. No verso 15, ele diz, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. No verso 15, o Senhor promete ali abençoar o seu povo por meio do alimento. No verso 16, o Senhor promete abençoar o seu povo por meio da santificação, da justificação, diante dos sacerdotes, diante dos pastores. Sendo assim, o povo de Deus iria se alegrar, pois estavam diante agora de líderes santos. E no verso 17 e 18, o Senhor agora, ele promete de fato, aqui e diz que Cristo iria vir. Verso 17 ele diz, ali farei brotar a força de Davi. O que o Senhor ali havia dito no verso 11, aquela promessa que ele fez ali do rebento, do que vinha ali, da descendência de Davi, aqui no verso 17 e no verso 18,
ele diz, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Então ele diz no verso 17, né? Farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. O ungido aqui é o Cristo. E cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Ele termina dizendo que o Cristo vem, ele há de vir e ele veio e ninguém iria atrapalhar a sua jornada aqui na terra, até na cruz, onde ali ele foi coroado pelo Deus Pai. Assim, meus irmãos, terminamos a nossa exposição na semana passada ali na segunda parte do Salmo 132. Agora, então, vamos para o nosso estudo de hoje, que é o Salmo 133, e eu peço a vocês neste momento que me acompanhem na leitura deste Salmo, que nos diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar neste momento, meus irmãos, pela leitura da Palavra de Deus. Nosso Senhor, nosso Pai que habita nos céus de glórias, nós te buscamos, meu Senhor, neste momento em oração e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que este Salmo, Senhor, 133, venha, Senhor, falar conosco a partir deste momento e ao término, Senhor, da exposição deste Salmo, venhamos guardar a tua palavra e praticá-la, Senhor. Nos ajuda neste sentido, meu Deus, por meio do teu Espírito Santo, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, como falei desde o início, estamos no penúltimo salmo de romagem, que é o salmo de número 133. E o tema, meus irmãos, deste salmo, pequeno, apenas com 3 versos, mas eu posso dizer que é um salmo bem relevante para todo o povo de Deus. Então, o tema para este salmo é o seguinte: a maravilhosa comunhão entre os irmãos. A maravilhosa comunhão entre os irmãos. O autor deste salmo, meus irmãos, a maioria dos comentaristas, e até na sua Bíblia você pode ver aí, que ele é atribuído ao rei Davi. Vale destacar também que, além deste Salmo 133, o rei Davi também ele foi o autor de mais 3 salmos de romagens. O de número 122, o de número 124 e o de número 131. Sobre o tempo e a ocasião em que este salmo foi escrito por Davi, os comentaristas, em sua maioria também, nos diz que ele foi elaborado ali quando Davi se tornou rei sobre todo o Israel, onde ele passou a dominar todas as tribos de Israel, as quais, meus irmãos, antes viviam divididas. Este relato podemos ver ali em 2 Samuel 5, verso 1, que nos diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, a falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Então, quando Davi vê este ato aqui, gracioso de Deus, onde os irmãos estavam agora todos em união, o que ele faz? Ele escreve este salmo aqui, 133. O propósito de Davi, meus irmãos, em escrever este salmo era de enfatizar ali a maravilhosa comunhão entre os irmãos. E esta verdade mencionada ali por Davi deveria, meus irmãos, ser praticada por toda a nação de Israel, ali no tempo do rei Davi. Vale ressaltar também que este salmo de Davi, alguns anos depois, ele foi inserido entre os salmos de romagens. Então, quando este salmo de Davi, este relato de Davi, chega ali no inário dos salmos,
dos hinos que os romeiros cantavam, o que eles fazem? Eles cantam alegremente ao Senhor quando eles iam ao templo. Como já falei aqui em algumas exposições, estes cânticos aqui, destes 15 cânticos de Romanos que estamos estudando, eram cantados pelos peregrinos quando iam ali para o templo, para Jerusalém. Então, este Salmo de Davi, ele entrou ali no inário dos romeiros e eles cantavam: "Oh, quão maravilhoso é quando estamos em união", quando eles iam ali para o templo. Sendo assim, quando eles cantavam, eles sempre recordavam o que Davi ali havia relatado ali entre aquela união entre as tribos de Israel. E diante disto, meus irmãos, aqui, diante deste relato histórico, todos nós também deveremos olhar para este salmo e deveremos também, meus irmãos, recordar as palavras do salmista, mas também deveremos praticar e vivermos unidos como irmãos em amor um com o outro. Então, meus irmãos, ditas essas palavras aqui preliminares e introdutórias deste salmo, agora vamos tão somente se dedicar à exposição deste belíssimo salmo de número 133. E para compreendermos melhor a nossa exposição, eu vou dividir este salmo, ou nosso estudo, em duas partes. Em primeiro lugar, na primeira parte, no verso 1, veremos a felicidade da comunhão. E em segundo lugar, na segunda parte deste salmo, iremos ver do verso 2 até o verso 3 ali, iremos ver dois exemplos que irão relatar com mais ênfase a comunhão entre os irmãos. O rei Davi, no verso 2 e no verso 13, iremos ver que ele vai trazer dois exemplos ou duas figuras que relatam com mais clareza a comunhão entre os irmãos. Então, meus irmãos, já indo para a nossa exposição, em primeiro lugar, no verso 1, veremos agora a felicidade da comunhão. Então, coloque seus olhos sobre o Salmo 133 e iremos agora ler o verso 1, que diz o seguinte: "Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos." Vou repetir. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, vamos perceber neste primeiro verso que o rei Davi, ele exclama, ele esbraveja, ele brada, como em alta voz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O comentarista Calvino, comentando este verso, nos diz o seguinte, que Davi aqui está como que rendendo graças ao Senhor, pois este ato de comunhão, de união entre os irmãos, era algo que vinha, em primeiro lugar, tão somente do Senhor. Então, o rei Davi está aqui feliz e, de fato, meus irmãos, ele tinha muitos motivos para se alegrar, pois o povo de Deus antes vivia separado, vivia, meus irmãos, cada um em seu lugar, viviam dispersos e mais, sem paz, viviam em guerra. Neste sentido, o povo de Deus não tinha comunhão, meus irmãos. E além disso, além de tudo isso que eu falei, eles também não tinham um lugar certo para prestar culto ao Senhor. Eles viviam sem um centro para adoração. No tempo do juízo, meus irmãos, por exemplo, cada um fazia o que achava melhor. Lá em Juízes 17, verso 6, você vai ver este relato. Neste sentido, meus irmãos, muitos passavam ali a adorar outros deuses e chegou o tempo depois ali que eles vieram a pedir um rei ali a Samuel. E como bem sabemos, o Senhor, ele deu um rei a essa nação. Qual foi o rei? Saul. E o rei Saul foi um péssimo rei. Depois de Saul, meus irmãos, ali
veio Isbosete. Isbosete, meus irmãos, como sabemos também, era quem? Era o filho de Saul. Só que com Isbosete, meus irmãos, também, o reino de Deus não prosperou. Isbosete ficou com as 11 tribos de Israel. Nesse tempo, o rei Davi, meus irmãos, ali, ele reinava apenas sobre uma tribo, sobre Judá. Neste sentido, meus irmãos, houve uma grande guerra entre Isbosete, que estava com as 11 tribos de Israel, e o rei Davi, que estava com a tribo de Judá. Só que, neste interim, o rei Davi venceu. E sendo assim, ao vencer, como já lemos ali em 2 Samuel 5, verso 1, todos se rendem a Davi e ele se torna rei de todo Israel. Então, meus irmãos, eis o motivo da alegria de Davi. Agora todos estavam unidos em paz e o mais importante, todos estavam adorando ao Senhor reunidos, pois Davi havia trazido a arca do Senhor para Jerusalém e ali ele fez uma casa para a arca, ou seja, uma tenda, e colocou a arca ali. Então, o rei Davi, meus irmãos, ele brada, ele exclama com alegria, e ele tinha motivo, pois naquele momento seu, todo o povo de Deus se encontrava ali unido. E o rei Davi, meus irmãos, a alegria maior dele, a alegria maior, não era nem tanto pela paz e nem pelos irmãos estar ali unidos, mas a alegria maior era em que os irmãos estavam todos unidos, prestando culto ao Senhor. É por isso que ele nos diz ali no Salmo 122, verso 1, o seguinte, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria pela comunhão entre os irmãos. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Já em primeiro lugar, aprendemos aqui, meus irmãos, que para nós crentes não existe nada mais agradável e mais maravilhoso do que estar reunidos, unidos como irmãos, em paz e juntos prestando culto ao Senhor. Nada, meus irmãos, pode se comparar com este ato gracioso. Aquele que nasceu de novo, meus irmãos, não consegue viver sem a união, sem a comunhão, sem o ajuntamento com os demais irmãos. Porém, meus irmãos, infelizmente, percebemos que muitas vezes há muita divisão dentro da igreja, há muita desunião entre os irmãos, meus queridos. Sabemos que a causa dessa divisão, dessa desunião dentre os irmãos é o pecado, o orgulho, a falta do perdão. Tudo isto, meus irmãos, tem levado vários crentes, meus irmãos, a não querer mais estar em união. O que deveríamos fazer, meus irmãos, então, é orar por aqueles que não querem mais se encontrar conosco no culto público, no ajuntamento solene. Aprendemos ainda, meus irmãos, nesse verso primeiro, que o fator principal desta comunhão é o amor. Saibam que todo aquele que ama seu irmão é nascido de Deus. Lá em 1 de João, capítulo 4, verso 7, nos diz esta verdade. E só amamos, meus irmãos, o próximo, e só temos comunhão porque Cristo nos amou primeiro. Isto é um ato gracioso de Deus, pois muitas vezes nós pecamos. Nosso coração pecaminoso nos faz até, meus irmãos, ficarmos tristes com o irmão, mas o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, nos leva, nos conduz a amar o próximo, a amar o irmão e viver em comunhão. Deveremos também, meus queridos irmãos, além de tudo isto que falei, deveremos também, sobretudo, render graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é quem nos une como irmãos. Ele, meus irmãos, é que nos uniu ali na cruz. Nós que éramos distantes, que vivíamos separados, hoje estamos unidos. Lá em Filipenses, depois você lê aí na sua Bíblia, em sua casa, capítulo 2, a partir do verso 12 ao verso 16,
nos diz que estávamos separados da comunidade, éramos estranhos para o Senhor, não tínhamos esperança. No entanto, meus irmãos, Cristo nos aproximou, nos fez uma família, nos uniu, e isto Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele deu sua vida para unir todos nós em um único povo, para aquele certo dia, na eternidade, quando estivermos todos unidos, iremos prestar cultos ao Senhor. Vale ressaltar, meus irmãos, que esta boa e agradável união será eterna, pois passaremos a eternidade juntos com o Senhor, o adorando por meio de uma comunhão santa, sem rancor, sem intriga, sem pecado. Ali estaremos com corpos glorificados e viveremos pelos séculos dos séculos, adorando o Senhor. Ali, meus irmãos, as denominações não existem mais. Presbiterianos, congregacionais, assembleanos, ou seja, todos os irmãos de toda a parte do mundo estarão unidos, com corpos glorificados, adorando o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém, meus queridos irmãos? Indo para o nosso segundo ponto agora, meus irmãos, veremos dois exemplos que Davi usa para comparar a comunhão entre os irmãos. O primeiro exemplo, meus irmãos, ou uma ilustração que ele usa, está no verso 2. Então, Davi, no verso 2 aqui, nos diz que a união entre irmãos é semelhante, é como, ele diz aqui no verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, ele vai comparar a união como um óleo precioso que está ali sobre a cabeça, e o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo precioso, meus irmãos, aqui, relatado por Davi, ele foi feito por ordem do Senhor. E esse óleo era composto por azeite de oliva e mais 4 especiarias. Sendo assim, este óleo se tornava muito precioso e muito cheiroso. A função principal deste óleo era de ungir o sacerdote. Este relato podemos ver lá em Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 22 até o verso 33. Note aí na sua, aí numa folha, Êxodo, capítulo 30, verso 22 até o verso 33. Depois você confere aí. Lá está o relato onde o Senhor manda Moisés fazer o óleo da unção, onde ali ele ungiu Arão. Então era muito precioso, era algo que o Senhor determinou só para aquela ocasião. Então este óleo era derramado em abundância sobre a cabeça do sacerdote, de Arão ali. Passava por sua barba e ia até o final de suas vestes. A ideia aqui, meus irmãos, é que o sumo sacerdote fosse totalmente consagrado ao Senhor, da cabeça aos pés. E o que aprendemos aqui com esta ilustração, com esse exemplo aqui que o rei Davi faz, para que venhamos compreender a nossa união? O que aprendemos aqui, meus irmãos, com este exemplo, e o que o salmista quer comparar com a união entre os irmãos, é que, meus irmãos, a união ela é preciosa, como aquele óleo era precioso. E também nossa comunhão deve ser prazerosa, pois é sempre um prazer estarmos unidos em um só corpo, adorando o Senhor. Vale ressaltar, meus irmãos, que o óleo ali, usado para ungir os sacerdotes, como já falei, tinha um cheiro muito especial, e isto gerava um grande prazer para o sacerdote que era ungido ali. Então, quando Davi usa este exemplo do óleo precioso, ele quer dizer que nossa comunhão é maravilhosa e prazerosa, como aquele perfume bem cheiroso. E isto gera em mim e em você um grande prazer. O apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, ali em Coríntios, capítulo
1 de Coríntios, capítulo 2, verso 15, o seguinte, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Davi também, meus irmãos, vai comparar a união dos irmãos com a unção de Arão, o sacerdote. Então, quando ele diz que o óleo é derramado da cabeça até a orla das vestes, ou seja, até aos pés, isto indica, meus irmãos, que da mesma forma que o sacerdote foi ungido por completo, da cabeça aos pés, onde ele foi totalmente consagrado para o Senhor, nossa união também entre os irmãos também deve ser completa, consagrada, toda ao Senhor. Então deveremos amar a todos, deveremos amar todos os irmãos por completo, devemos ser unidos e não separados. Não podemos fazer acepções de pessoas, se unir com um e outro não. Jesus, meus irmãos, ele vai exortar os discípulos para que viessem ali amar todos os irmãos. Ele nos diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 13, 34, escutem com atenção. Vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo, ele não diz, vós ameis um e outros não. Não, Cristo diz, amei uns aos outros, ou seja, ame todos os irmãos, sem fazer acepções de pessoas. Quando estamos unidos, meus irmãos, por completo, sem fazer acepções de pessoas, saibam que o Senhor é glorificado. A sua igreja ela tem prazer, a sua igreja se alegra, pois não está em contenda, está em paz, está glorificando ao Senhor. Amém, meus irmãos. O segundo exemplo, meus irmãos, que o rei Davi agora usa para comparar com a união entre os irmãos, veremos agora no verso 3, que diz o seguinte, que a nossa união entre os irmãos é semelhante, não é, a um orvalho, no verso 3, ao orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para entendermos melhor, meus irmãos, este segundo exemplo, se faz necessário conhecermos um pouco da geografia ali do contexto deste salmo. Hermon era um monte o mais alto de Israel, pois tinha ali aproximadamente 300 metros de altitude ali acima do mar. Este monte, meus irmãos, ele ficava no extremo norte de Israel. Este monte ele está situado hoje ali onde fica a Síria. Era a região mais fértil de Israel, ali onde ficava ali o Monte Hermon. No entanto, meus irmãos, ali no Monte Sião também, no entanto, vamos perceber que lá ficava neves, lá ficava alojado, meus irmãos, naquele monte, muita água, que no certo tempo ali se tornava neve. Nesse sentido, esta neve que ficava ali nos montes gerava o orvalho, ou seja, a garoa, que regava toda a região de Israel. Isto era muito importante para a agricultura de Israel. Notem bem, o Monte Hermon, ele ficava ali com neves durante o seu alto ali, e durante a noite o vento deslocava aquela neve. E aquela neve se tornava um orvalho ou uma garoa que descia ali sobre as plantações e o que gerava ali? Alegria para os agricultores. Então o salmista diz que o orvalho, aqui no verso 3, o orvalho do Monte Hermon desce sobre o Monte Sião. Vale ressaltar que o Monte Hermon ficava ao norte de Israel, como já falei. E o Monte Sião, meus irmãos, ele ficava ao sul. A distância, então, entre estes montes era de aproximadamente 300 quilômetros. E daí, como este orvalho que saía do Hermon chegava ali a Sião? Meus irmãos, como isso acontecia? Acontecia por graça. Acontecia, meus irmãos,
pela vontade do Senhor. É aqui onde nos diz, né, a continuação do verso 3, ó, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É o Senhor, meus irmãos, que trazia aquele orvalho para Sião, onde ele diz, ali ordena o Senhor, ou seja, no Hermon, é o Senhor que está no controle, é Ele que desloca aquelas neves e torna ela em orvalho para abençoar o seu povo. Então, meus irmãos, o Senhor concede bênção a Sião. Isto, meus irmãos, aprendemos que é o cuidado do Senhor. Independente da distância, o Senhor provê bênçãos. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Em terceiro e último lugar. Aprendemos que a nossa união, meus irmãos, mediante o verso 3, é como o orvalho, meus queridos irmãos. É como o orvalho que o Senhor ele deslocava ali para Sião. E isto significa bênção do Senhor. Então é o Senhor que ele transforma a nossa união. É o Senhor que nos une. É o Senhor, meus irmãos, que traz, que ordena que venhamos ficar unidos. É como o orvalho, meus irmãos, era fonte de alegria e vida para o povo ali, dos agricultores. A união entre nós deve ser uma fonte de alegria e vida também. Aprendemos também, meus irmãos, que onde há comunhão, há bênção do Senhor, pois Ele ordena sua bênção e vida para sempre. Onde não há união, não há bênção. Percebam que no verso 3, no final, diz o seguinte, olha, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que o Senhor está dizendo? Onde há união, o Senhor abençoa, a bênção do Senhor para sempre. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, concluindo sobre tudo? O que aprendemos sobre tudo, meus irmãos, neste salmo é que a nossa união, o nosso amor para com o irmão vem do Senhor. Pois vamos perceber ali no primeiro exemplo, no verso 2, que o óleo, ele desce, a palavra descer ali, ó, o qual desce para a barba de Arão. E no verso 12, no verso 3, vamos perceber que o orvalho do Hermon, ele desce para os montes de Sião. Então, meus irmãos, percebemos que a ideia principal deste salmo é que tudo vem de cima, tudo desce, tudo vem de Deus. Então a nossa união é assim, ela vem do Senhor, ela vem do alto. Como nos diz Tiago, no capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, meus irmãos, glorifiquemos ao nosso Senhor por nossa união, que venhamos ter sempre essa união entre os irmãos e que este Salmo 133 seja aplicada na minha vida e na sua vida. Que o Senhor abençoe todos nós, no nome de Jesus. Abraço em todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir.